compartilhar com vocês uma mensagem que eu ouvi do pastor Rick Warren. Ouvi essa palavra umas 4 vezes, mais ou menos, e eu me senti tocado, eu queria compartilhar ela com vocês. Eu sou o pastor Jair Vieira e nós estamos na Igreja Batista Sal da Terra, na cidade de Braslândia, Distrito Federal. Hoje é um culto de celebração aqui em nossa igreja. Eu estou compartilhando com vocês aqui uma mensagem que compartilhamos aqui na nossa igreja. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, então esteja atento aí até o final. Eu tenho que falar isso porque está gravando, entende, irmãos? O pessoal que está na internet. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você sente que a tua vida é uma vida produtiva? Você sente que você é uma pessoa produtiva? Ou você tem se sentido assim uma pessoa muito improdutivo? No seu trabalho, nos seus estudos, no âmbito da igreja. E eu queria falar um pouco sobre produtividade, sobre, assim, a luz da Bíblia. E você não vai bem encontrar essa palavra produtividade na Bíblia. Mas existe uma palavra que tem tudo a ver com produtividade e que está na Bíblia, a palavra a qual eu faço um paralelo, que é a palavra frutificação, ou frutificar, ou dar frutos. Você vai ver que realmente tem tudo a ver. Existem pessoas que produzem muitos frutos, e frutos bons. Há outros que produzem pouquíssimos frutos, e há outros que apenas produzem frutos ruins. E isso é muito triste. João capítulo 15 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. E nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Pai querido, obrigado por tua palavra. Sempre te agradecemos por ela. Por essa ocasião tão maravilhosa, em que nós podemos com liberdade estar aqui na igreja, ouvir a tua mensagem, cantarmos a ti. Te agradecemos por isso e desejamos muito que tu toque em nossos corações hoje, por intermédio de tua palavra. Te damos glória, graça, e pedimos, Espírito Santo, toma o controle de tudo. Em nome de Jesus oramos. Amém. A Bíblia ensina muitas coisas sobre frutificação. Deus criou as plantas e o ser humano com a aptidão para frutificar. Normalmente, se alguma espécie de animal ou de planta ela não frutifica, ela não se multiplica, é porque tem alguma coisa errada. E se a produção de um pé de milho, por exemplo, é muito mirrada, é também porque não está legal. Meus pais são agricultores desde a infância, e eles gostavam, quando andavam pela roça, tinha aquele pé de milho das folhas largas e verdes, uma espigazona grandona, ele rasgava aquela espiga no meio da roça, tirava aqueles pelos marrons ali da espiga, vermelhado, sei lá, e mostrava aquela espiga cheia dos caroços de milho, né? Mas às vezes num canto assim da chácara, num lugar da terra ruim, ou que não tinha adubo, tinha umas espigas menores, um pé de milho com folhas não tão verdes. Às vezes a gente não dava boas espigas, ou dava umas espigas pequenas, parecendo boca de banguelo, né? Faltando os dentes e tal. E, no geral, todo agricultor espera que a sua semente frutifique. E eu não tenho dúvida que Deus espera de cada um de nós
que nós frutifiquemos, que nós apresentemos a Ele bons frutos. Deus espera ver frutos em sua vida. Ele olha para você e examina quais frutos você tem produzido. Capítulo 15, versículo 16 diz assim: eu os escolhi para que vá e deem frutos, e frutos que permaneçam. A palavra grega para fruto é karpos. Não falo grego, não sei se é karpos, karpós, karpós. Está mais para russo. Karpós, ela está 66 vezes escrita no Novo Testamento. 66 vezes nós vemos um ensino, uma mensagem, uma reflexão, uma referência a fruto, direta e indiretamente a frutificação. Peço que nós reflitamos a respeito disso. Versículo 8, nós podemos entender que os frutos que nós produzimos, eles glorificam a Deus. Você gostaria de glorificar a Deus? Uma das formas de nós glorificarmos a Deus é com os nossos frutos, com frutos bons. Nós lemos na Bíblia, aprendemos na Bíblia que os frutos provam se você é um verdadeiro cristão. Os teus frutos, não as tuas palavras, não a sua carteirinha, não a sua mera declaração, mas os teus frutos demonstram se você é realmente um cristão, se você realmente nasceu de novo. A improdutividade não alegra o coração de Deus. Nossa, esse meu filho não está produzindo frutos, estou super orgulhoso, estou super feliz. Não, improdutividade. O nosso Deus não é um Deus improdutivo. A medida de Deus qual é? Abundante, recalcada, sacudida, infinitamente além do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Quando Deus foi multiplicar os pães, Ele multiplicou 57 pães e 32 peixes. Sobraram, queridos. Refiro sempre que quando Ele foi criar as estrelas, Ele criou 2 Marias, 2 Joões e um Pedro e um Cícero. Não, queridos, são uma quantidade indeterminada de estrelas, de galáxias, de aglomerados. Nosso Deus é um Deus abundante. Olhando esse texto, nós vemos a importância de frutos, mas de frutos que permaneçam. A efemeridade dos frutos também, ela não é legal. Frutos que permaneçam. E essa palavra permanecer, esse verbo permanecer, perseverar, denota essa ideia de algo que se protrai ao longo do tempo, né? Que anos a fio, isso é um desafio para nós. Imagina uma igreja que frutifica, mas durante 2, 3 anos e depois os frutos se vão. Deus espera que nós produzamos frutos consistentes, frutos de qualidade, frutos que permaneçam. Trago ainda diferentes definições de frutos. Pastor, o que significam frutos? João, no início ali do seu ministério, de um curto ministério inclusive, mas um ministério eficaz, um ministério que cumpriu o seu propósito, ele pregou, ele convidou ao batismo, ele convidou ao arrependimento, e quando algumas pessoas procuraram João até com uma certa, exortando eles, disse, olha, produzi, pois, frutos de arrependimento. Então esse fruto é um fruto importante, o fruto de arrependimento. Uma série de ações por parte de cada um de nós, uma série de mudanças que ocorrem em nossas vidas, que demonstram que nós nos arrependemos da antiga vida. Deus espera que cada um de nós, que todos nós aqui, produzamos frutos de arrependimento. Existem algumas pessoas que gostam muito da fé cristã, gostam de ouvir a Bíblia, acham ótimo, não pedem a oportunidade de receber uma oração na cabeça, e se tiver uma profecia, então, menina, a pessoa acha bom demais. Mas não vence essa etapa de mero simpatizante da fé.
E vai vencer essa etapa quando ele reconhecer as suas más obras, reconhecer um estilo de vida que desagrada a Deus e decidir, então, por mudar de vida, por adaptar a sua vida à vontade de Deus, dizer, Senhor, agora eu abro mão dos meus planos mesquinhos para me abrir para o plano que Tu tem para a minha vida. Então ele começa a produzir frutos de arrependimento. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia, para de mentir. Aquele que adulterava, para de adulterar. Aquele que tinha um coração cheio de ódio, vai dando vazão agora para o amor de Cristo crescer em seu coração. Frutos de arrependimento, em Gálatas 5, versículos 22 e 23, fala do fruto do Espírito. Amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Vou colocar aqui a palavra autocontrole. Você tem autocontrole? Você tem domínio próprio? Ou quando você menos percebe, já falou o que tinha de falar? Ah, pastor, não tem papas na língua? De uma certa forma é bom você ter ousadia para falar, mas quando você tem um descontrole no seu falar, você machuca pessoas que não precisavam ser machucadas, que não deveriam ser machucadas. Então, domínio próprio é um fruto do Espírito que demonstra a presença do caráter de Cristo em nossas vidas. Onde eu vejo o fruto do Espírito em nós diretamente relacionado a caráter, ao caráter de Cristo em nós. Eu te pergunto, você acha que Deus não deseja que você abunde nesses frutos? Em frutos de arrependimento, no fruto do Espírito também em sua vida? Então nós temos que concordar que Deus ele espera abundância de frutos em sua vida. Frutos bons. Você, com esse caráter de Cristo, com o fruto do Espírito, se torna mais parecido com Cristo Jesus. Desde criança eu gostava de ser parecido com meu pai. E eu gostava quando as pessoas faziam a referência que eu parecia com o pai, não eram tantas. Eu ainda acho legal hoje quando, por exemplo, as pessoas dizem que o andado do meu filho, Christian, é parecido com o andado do meu pai. Quem acha que o Christian anda parecido com o meu pai? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Ixi, muitas pessoas, né, queridos? Os outros que não levantaram a mão, depois do culto, vão prestar atenção, para ver se parece mesmo. Eu gosto, eu quero que ele pareça com o meu pai. Não tem um... Eu me lembro quando eu era pequeno, eu queria trabalhar no mesmo trabalho do meu pai. Não, eu quero crescer e vou trabalhar no aeroporto, igual o meu pai trabalhava no aeroporto. E é maravilhoso quando nós buscamos as características de Cristo para as nossas vidas. O caráter de Cristo em nossas vidas. Muitas pessoas querem ter o poder de Cristo. Eu quero ter poder para expulsar demônios, poder para curar enfermos, poder para saber os números da Mega Sena. Mas não querem, não esperam, não buscam, não se examinam para ver se o caráter de Cristo, as características de Cristo são encontradas em sua vida. Outro tipo de frutos também que nós produzimos são as pessoas que nós conduzimos para Cristo Jesus. As pessoas a quem nós apresentamos Jesus Cristo, pessoas que ouvem acerca de Jesus a respeito de nós, entendem a palavra, creem na palavra e são salvos. O Senhor espera que você produza esses frutos. Deus fez o tamanduá e o tamanduá gera os tamanduazinhos. Deus criou os macacos, os macacos fazem os macacos. E é bonitinho os macaquinhos, né, querido? Eu vi um vídeo no Facebook do macaquinho subindo na moto. Alguém viu esse vídeo? Legal demais. E o cristão, ele gera cristãozinhos. Ovelha gera tatu. Não, ovelha não gera cabrito, ovelha gera ovelhinhas. E às vezes, é importante nós compreendermos isso também, às vezes a pessoa chega, pastor, olha essa pessoa aqui que aceitou Jesus, essa ovelhinha, está em tuas mãos. Digamos assim, colocando o corpo de fora. E eu tenho que ensinar que a ovelha que dá a luz é a que amamenta também, amém, queridos? Tem que dar o peito para cuidar e tudo mais, para que os frutos permaneçam. No céu, quando você estiver morando no céu, você vai poder cantar bem muito. Você vai poder ler a Bíblia. Eu acredito que vai ter Bíblia no céu. Acho que não é errado uma Bíblia. Você vai poder ler a Bíblia. Você vai poder ter comunhão. Você vai poder adorar. Mas existem duas coisas que você não vai conseguir fazer no céu. É pecar e pregar a palavra para alguém que não conhece a Jesus. Duas coisas que você não vai conseguir fazer no céu. Pecar
e pregar o evangelho para alguém que não conhece a Jesus. Então o que o Senhor, o que Deus espera que você faça aqui? Qual das duas coisas, queridos? Pecar com certeza não é. Pregar o evangelho para aqueles que não conhecem a Jesus. Outro fruto que nós também podemos produzir é o serviço. Ministrar as pessoas ao nosso redor. Partilharmos um pouco, parte daquilo que somos e temos, das nossas aptidões, dos nossos talentos, dos nossos dons, da nossa personalidade, das nossas experiências, das nossas dádivas com pessoas ao nosso redor. Servindo as pessoas, também servindo a igreja. Lucas capítulo 13 fala de uma ocasião onde Jesus se encontra com a figueira. E aí ele examina a figueira procurando um figo. E não encontra. Quando eu era criança eu confundia figueira e Jesus procurando fígado. Não, fígado é no boi que você vai encontrar. Procurando figos na figueira. E Jesus não encontrou. E nesses dias, quando eu criança ainda aprendendo esse texto, eu ficava relativamente assim, tipo, sério. Porque Jesus, ele amaldiçoou a plantinha. E aí no dia seguinte, quando os discípulos vão lá dar uma olhada lá na planta, ela está absolutamente seca. Ela morreu. Jesus matou a figueira. Com o poder que havia em sua palavra. E com certeza ele fez isso não porque ele era uma pessoa má, que definitivamente não era. Mas essa foi até uma forma, talvez até um pouco drástica, para trazer importantes ensinos às nossas vidas a respeito de frutificação. Convido você a não se contentar em viver uma vida sem produzir bons frutos. Existe uma coisa chamada latifúndio improdutivo, uma grande propriedade de terra que não produz frutos ou que produz algo ínfimo, algo irrisório se comparado à aptidão que esse terreno tinha para produzir. Quantas vezes eu vejo na igreja pessoas que são latifúndios improdutivos, pessoas que recebem de Deus dons e talentos e desperdiçam. O filho pródigo recebeu uma herança do seu pai, recebeu os dons, recebeu talentos, recebeu coisas de valor. E o que ele fez com isso? Ele desperdiçou. Querido, o que você tem feito com o que Deus tem te dado? Você tem desperdiçado, tem usado sabiamente? Em alguma maneira você tem retribuído no ministério do Senhor? Eu sei que Jesus amaldiçoou a figueira, ela morreu. Para que ela ocupa o solo? João 15,2 diz: toda vara que em mim, que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Já Mateus 3,10, uma palavra igualmente rígida. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Vocês acham que Deus é complacente com a improdutividade? Que Deus é complacente com a omissão? Não, queridos. Faço a observação, todavia, que o sucesso sob o prisma de Deus é diferente do sucesso sob o prisma da humanidade na qual nós vivemos. Sucesso aos olhos do Senhor, frutos de arrependimento, caráter de Cristo, almas salvas, serviço. Trago ainda 4 condições para a frutificação. 4 condições para a frutificação. Primeira delas. Vocês estão entendendo? Posso continuar? Então vamos lá. Cultivar raízes profundas. Você concorda comigo que é importante a planta ter raízes profundas, ter raízes de qualidade? Eu me lembro estudando geografia no colégio, tinha uma época que falava de desertos e de oásis e de algumas plantas que no deserto, algumas árvores no deserto, arbustos, que conseguiam superar o período de seca, prolongados períodos de sequidão, sem chuva, porque conseguiam estender suas raízes a grandes profundidades. Você consegue visualizar essa cena? Um arbusto que aprofunda raízes, que tem raízes profundas.
Posso falar de pessoas com raízes profundas e posso falar de pessoas com raízes frágeis, com raízes doentes, com raízes superficiais. Jeremias 17, 7 e 8 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas. Não é o Salmo 1, Jeremias 17, 7 e 8. Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Não deixa de dar fruto. Permanece dando fruto, mesmo na sequidão, porque as suas raízes se estende até o ribeiro. São raízes compridas, raízes profundas, raízes que se espraiam, que garante a essa árvore uma frutificação permanente. Sem raízes, sem frutos. Raízes frágeis, frutos frágeis. Precisamos de raízes espirituais. Definitivamente, queridos, raízes nos ajudam a superar adversidades. Me lembro de uma ocasião no sítio do meu pai, que houve uma chuva de vento muito forte. E no dia seguinte, quando nós olhamos lá para o milharal, os milhos estavam todos deitados. Alguém já viu um milharal deitado? Já? Levanta a mão para eu ver aqui a experiência de vida de vocês. Vocês precisam ter mais conhecimento, queridos, na roça. E os pés de milho, tipo, se o pé de milho era assim, né, ele ficava assim, olha. A raiz frágil do pé de milho não é uma raiz profunda. Já os pés de manga, tudo no lugar. Para derrubar um pé de manga tem que ser um vento muito forte. Quando alguém tem raízes frágeis, pequenos ventos, pequenas ofensas são suficientes para produzir grandes estragos. Eu conheço pessoas que são ofendidas, que enfrentam dificuldades tremendas, mas que permanecem incólumes por causa de raízes profundas que possuem. A minha irmã Deuseni enfrentou uma das maiores lutas que um ser humano pode enfrentar, que foi a luta contra o câncer. E nós percebemos nela, ela permanecendo todo o tempo forte, queridos. E mesmo nos momentos mais críticos, ela tinha sorriso no rosto, ela tinha fé, ela tinha esperança, porque ela tinha raízes na palavra do Senhor, raízes em bons relacionamentos, sabe? Irmãos, eu devo orar para que você não enfrente ventos? Ou devemos orar essa noite para que Deus abençoe as suas raízes, para que suas raízes se aprofundem? Precisamos de raízes fortes, raízes que alcancem maiores profundezas. Eu acho interessante, queridos, que assim, nós precisamos de raízes na palavra de Deus. Sem sombra de dúvida, precisamos aprofundar as nossas raízes aqui, ó. E eu te pergunto, você tem lido a Bíblia? Irmãos, eu quero pedir muito, em nome de Jesus Cristo, leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Começando em Mateus, depois que você lê o Novo Testamento todo, umas 2, 3 vezes, aí você vai para o Velho. Mas eu peço muito para vocês, porque enquanto você não tiver raízes na palavra de Deus, você vai ser frágil. Você vai estar suscetível aos ataques do diabo, ao assédio do pecado, a pressões que você vai ter contra a sua fé, questionamentos. Você vê o diabo utilizando a palavra para enganar Eva, o diabo tentando enganar o próprio Jesus, e o subterfúgio de Jesus, a defesa de Jesus, era na própria palavra que ele conhecia e que ele proferia. Precisamos de raízes, e raízes profundas. Algumas pessoas que até têm raízes na palavra, mas você percebe que são raízes superficiais. O conhecimento bíblico, a interpretação que a pessoa faz da Bíblia é algo sempre tão elementar, enquanto outros aprofundam as suas raízes e encontram verdades espirituais profundas. Verdades espirituais, vivências, um alimento sólido
que só consegue degustar, provar, se alimentar aqueles que conseguem aprofundar as suas raízes. Falo da importância, por exemplo, de nós criarmos raízes em uma igreja. Há pessoas que nunca conseguem criar raiz em igreja nenhuma. É um período numa igreja, depois um período em outra, depois um período em outra. Outros são assim, por exemplo, no trabalho. Trabalha 3, 6 meses numa empresa, depois já vai para outra empresa, depois vai para outra empresa, vai para outra empresa. Enquanto outros conseguem trabalham um longo tempo em uma empresa porque galgam a confiança do patrão, ganha a confiança das pessoas ao redor, faz do seu ambiente de trabalho um ambiente de trabalho agradável, conseguem firmar raízes em relacionamentos. Conheço um jovem, eu acho que ele não tem 35 anos, ele já passou por 5 ou foram 6 casamentos. E assim, é triste isso é muito triste, essa dificuldade. Existem pessoas que não fazem amizade com ninguém, sempre raízes superficiais. As pessoas me decepcionam, não sei o que. Acontece. Mas existem muitas pessoas maravilhosas também, queridos, nesse mundo. Com raízes pequenas nós estamos vulneráveis. Como aprofundar minhas raízes? Então, repito, da importância de nós estudarmos, de nós lermos, de nós meditarmos na palavra do Senhor. Isso não é algo que é bom. Não, isso é indispensável. Isso é absolutamente dispensável para todos nós. Pastor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Queridos, então coloca na internet a Bíblia lida. Se quiser, fala com o irmão divino, ele tem um áudio ali no celular dele, ele passa aí para o seu celular, ouça a Bíblia em MP3, mas faça alguma coisa, peça para os seus filhos pequenos. Pastor, a minha visão já é tão ruim, peça para o seu neto, para os seus filhos lerem a Bíblia para você. Precisamos ler a palavra do Senhor, precisamos meditar na palavra do Senhor. O tempo está passando, mas quero falar ainda algo mais das condições para a frutificação. Cultivar raízes profundas, eliminar as ervas daninhas da minha vida. Vocês conseguem visualizar as ervas daninhas, espinheiros? A palavra de Deus fala em Lucas capítulo 8 de uma semente que caiu entre os espinhos. E o que aconteceu com os espinhos? Os espinhos sufocaram essa planta. Ela não conseguiu produzir frutos, porque foi sufocada. Veja que esse espinho não chegou a matar a planta. Não matou a planta. Dá um acompanhamento lá, por gentileza. Ela não matou a planta, mas deixou essa planta infrutífera. Fala aos irmãos, queridos, que nós precisamos identificar quais ervas daninhas têm atrapalhado a sua produtividade. Quais ervas daninhas, quais hábitos, costumes que você tem, práticas que você tem, situações que você vive, que sentem que tem atrapalhado a sua vida, que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus. E é engraçado como essas ervas daninhas, elas são sorrateiras. Elas se instalam ali, assim, de forma espiã, e crescem, e se multiplicam, e começam a afetar a produtividade. Me lembro essa cena muito clara, do meu pai no meio da plantação de milho dele, ou da plantação de feijão, com a enxada, capinando, tirando o quê? As ervas daninhas. Por que, mãe, que capinava, mãezinha? Me explica. Porque senão sufocava o milho não produzia, então tinha que fazer essa capina. E algumas vezes, quando estava muito pertinho do milho, meu pai ficava com medo de cortar na enxada, o que ele fazia? Ele baixava e pegava com a mão e jogava fora. E tinha que cortar pela raiz também ali a erva daninha. Às vezes a gente não corta pela raiz, sabia? Às vezes o cara é casado, mas está com a amizade toda colorida com a moça. Às vezes nem pecou ainda assim, aquele pecadão mesmo, mas já está concedendo ali, compartilhando um sentimento que era exclusivo da esposa dele. E assim, aí de repente, depois da pregação, o pastor chega
fala, aí ele chega lá nela, olha, eu acho que não é bom mais a gente estar se encontrando no seu... Não, querido, tem que cortar pela raiz. Tem coisa que você tem que cortar pela raiz, porque se você não cortar pela raiz, você vai ser tentado de novo, e você vai cair com mais facilidade. As raízes essa erva daninha tira a energia da planta. E existem pessoas que não têm energia para ler a Bíblia, e na hora que pega para ler a Bíblia não tem energia, uma fraqueza. Na hora que vai orar, consegue orar longos 5 minutos e depois a energia acaba. Para vir para a igreja, pastor, não sei, mas eu não consigo, eu não tenho energia, eu não consigo. Fraquecido pela ausência da palavra, pelas as ervas daninhas. E às vezes nós somos tão ativos em tantas áreas de nossas vidas e somos omissos em nosso relacionamento com Deus. Você consegue ser um trabalhador tão diligente no seu trabalho, nos seus estudos, com a sua casa está sempre impecável, as louças estão sempre lavadas, nunca que alguém chega na sua casa para ver uma louça na pia. Mas você tem preterido o seu relacionamento com Deus. A omissão no relacionamento com Deus afetará a sua produtividade. Lucas 14, 16 a 20, traz a parábola do banquete, onde as pessoas apresentaram desculpas para não participar da grande e importante ceia. Apresentando desculpa quanto aos investimentos, quanto à família, relacionamentos, quanto a trabalho e carreira. Terreno que havia comprado, casamento que havia sido recente, e também uma junta de bois que precisavam ser testadas. Mas Deus, ele não colou para Deus essa argumentação deles. Tente identificar as ervas daninhas em sua vida. Não vai ser o pastor agora que vai enumerar de 1 a 1000 as ervas daninhas que mais têm atrapalhado a vida cristã. Peço que você faça esse autoexame. Vejam uma condição importante para que produzamos frutos. Nós permitirmos e cooperarmos com a poda de Deus em nossas vidas. A poda do Senhor em nossas vidas. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Quem já podou planta, levanta a mão assim para eu ver. Deixa eu contar aqui, 5, 6. Muita gente podou, hein, querido? Pensei que ia ser só uns 4 só e tal. Eu já podei planta, já podei pé de manga, já podei goiabeira, já podei pé de abacate. Nunca podei pé de banana, nem pé de morango. E a poda, ela é absolutamente necessária. Se você não poda a planta, por exemplo, Divino, você já plantou pé de uva? Já podou pé de uva? Irmãos, eu quero que depois vocês, para ilustrar, façam uma visita na casa do irmão Divino, porque ele tem um pé de uva, e é muito legal esse pé de uva dele. E tem hora que o pé de uva, se você chegar lá no dia que o Divino estiver acabado de podar, ou estiver podando o pé de uva, você vai ficar com raiva do Divino, vai dizer, pronto, matou. É ou não é, Divino? Quem foi que podou a primeira vez o teu pé de uva? Foi quem, Divino? E qual foi a tua reação? Você quis matar o Tete? Tomou a tesoura dele? E assim, eu me lembro, o irmão Paulo é uma pessoa especialista em poda também, poda de goiabeira. E goiabeira é duro, menino. Você cortar, você pega na mão do irmão Paulo aqui, no antebraço dele, parece que está pegando em mármore congelado. Duro por causa da tesoura, que é na tesoura que ele poda. Não sei se ele ainda poda ainda. E quando ele poda o pé de goiaba, você pensa que ela matou, não vai produzir mais não. Mas depois brota, e é uma poda que tem essa aptidão, essa finalidade de fazer com que a planta produza ainda mais. No texto que nós lemos, nós vemos isso sendo falado pelo próprio Jesus de forma muito clara. Uma poda que não é castigo. Veja bem, uma poda que não é punição. A punição está relacionada a um fato pretérito, a um fato do passado. A poda está relacionada a algo que vai acontecer no futuro, que é a produção de frutos. Os irmãos estão entendendo? Eu fico imaginando o Divino podando o pé de uva dele. E o pé de uva dizendo, Divino, você é meu amigo, por que você está fazendo isso comigo?
Você não me ama mais? Por que você está cortando tantos galhos meus? E não acontece isso quando Jesus nos poda? Quando Jesus está podando a sua vida? Tipo assim, eu nunca fui planta para saber se dói. Mas assim, na vida real, nossa, eu acredito que a poda do Senhor em nossas vidas, ela dói. Mas é uma poda necessária. Essa poda, ela é essencial à produtividade. Muitas vezes tirando galhos desnecessários que estão afetando o nosso crescimento, afetando a nossa produtividade. Se eu perguntar para você, você não acha que tem umas coisas desnecessárias na tua vida, não? Será que às vezes você não perde tempo com coisas desnecessárias, não? Eu acho que nunca aconteceu aqui, mas aconteceu com alguns jovens de um lugar chamado Reino tão distante, que eles começaram a pegar no celular ali antes de dormir e falaram, eu vou olhar o Facebook aqui por 5 minutinhos só. Era 10 da noite. E quando foi olhar no relógio, era 2 da manhã. E perderam tanto tempo. E não foi só jovem não, querido, que tem uns irmãos aí que não queriam saber de tecnologia, hoje estão pior do que os jovens ali. E perde tempo, coisas desnecessárias. Irmão, 15 minutos, 10 minutos é o suficiente para você ver tudo no Facebook. E passar disso é do maligno. Precisamos aprender a tirar de nossas vidas aquilo que é desnecessário. Assim, a poda ela é necessária. Pode ser desconfortável, mas é necessária. É engraçado também, porque às vezes existem aparentes problemas que a gente vê com medo, com tristeza. Mas existem problemas, existem situações difíceis que são instrumentos de Deus para o nosso crescimento. Mas existem outras pessoas que nem com a poda de Cristo aprendem, cedem, voltam seu coração para se alinhar à vontade de Deus. O último tópico aqui, para criarmos essa condição adequada para que produzamos frutos, a importância, a necessidade de nós esperarmos com paciência pelos frutos, compreendendo que se trata também de um processo. Entendemos que é um processo e entendemos também que demanda tempo. Demanda tempo. O agricultor, ele precisa ter paciência quando semeia a semente. É preciso que ele tenha paciência. Porque você planta no dia, no outro dia você quer colher, mas não é assim. Houve uns pesquisadores que encontraram um corpo de um índio em uma caverna. E esse índio tinha um colar com sementes. 600 anos que esse índio havia morrido. Aproximadamente o tempo que esse índio estava lá nessa caverna, 600 anos, mais ou menos. 600 anos que esse índio estava na caverna. E aí, os pesquisadores pegaram as sementes do colar dele e plantaram as sementes. Adivinha o que aconteceu? Nasceu. Olha quanto tempo. As sementes nasceram, brotaram. E existem algumas pessoas que talvez há muito tempo não produzem frutos. Que há muito tempo, talvez 10 anos, talvez 20 anos, talvez 50 anos. Não acho que ninguém aqui tenha 600 anos, não. Mas se você tem muito tempo que não produz frutos, eu quero dizer que o Senhor Jesus, ele tem plena capacidade para trabalhar em sua vida, transformar a sua vida e fazer com que esses frutos tão especiais passem a brotar em você. João 12, 24 diz assim, na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra, não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dá fruto. Olha as etapas, ele cai, então ele fica na terra, então ele morre, então ele dá fruto. Isso aconteceu com o próprio Jesus. Jesus, ele foi um grão de trigo enviado pelo Pai para que morresse. E através da morte dele, tantos filhos existem hoje. E o filho unigênito se torna então o filho primogênito. É necessário morrer. É necessário a semente morrer.
Fala assim para o seu irmão: irmão, a semente deve morrer. Você é uma semente. Morra! Meu Deus do céu, pastor, o que é isso? Eu não estou falando da morte física, né, queridos? Convenhamos. Mas existe uma morte. A morte do velho homem. Você acredita que o teu velho homem tem que morrer? E que o novo homem, à semelhança de Cristo, deve viver intensamente em sua vida? Mas esse velho homem quer ressuscitar? Ou muitas vezes a gente nem matou ele tão matadozinho assim, não. Porque o velho homem tem que ser tipo matando cobra. Cobra, você corta o finalzinho da cauda dela que ela está morta, né, queridos? Não. Tem que bater, esmagalhar a cabeça. Quem já matou cobra, levanta a mão assim para eu ver. Pessoas experientes. Ah, matou cobra já, Leandro? Que tipo de cobra que era? Uma cascavel, olha. O irmão Zé, inclusive, disse que uma cobra mordeu ele, foi a cobra que morreu, não foi ele, não. Tem que matar a cobra. E assim, só não busquem a aplicação da lei de crimes ambientais para mim, queridos, mas assim, biblicamente falando, matando a cobra, batendo na cabeça, averiguando, assim, o velho homem, ele quer brotar. Você acha que você não vai querer ser o que era antes? Não, mas você tem que deixar ele no lugar dele, mortinho da Silva. João capítulo 15, versículo 5, fala que se nós não estivermos conectados com o Senhor, nada podemos fazer. Falou da morte do velho homem, sermos revestidos do novo homem, de estarmos conectados com Cristo, na dependência dEle, conectado com Ele. Assim, querido, se entregue na mão de Deus. Eu tenho mais coisas para falar para você, mas o nosso horário já chegou. Eu peço que você participe dos outros cultos em nossa igreja, que com certeza você ouvirá palavras que abençoarão a sua vida. Amém? Posso orar por vocês? Feche os olhos então.